Se sua mente está te sabotando, use ela a seu favor, tá bom? Às vezes, a única coisa que está te impedindo de realmente desenvolver na vida é tua mentalidade. Ou seja, a forma que você foi criado, as coisas que você viveu, as coisas que você aprendeu a conhecer e a falta de conhecimento no que você deveria conhecer. Espera que eu vou explicar melhor para vocês, tá? Primeiro, se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, tá, pessoal? Tem vídeos anteriores aí, dá uma olhadinha. Faça isso porque vocês vão me ajudar bastante, tá? Acompanhe os outros vídeos que tem muita coisa boa. Esses vídeos aqui vão ter algum erro aqui, um erro ali, mas releva, tá bom? É só um papo mais dinâmico aqui com vocês, tá? Com poucas edições, porque o tempo tá bem corrido. E eu senti no coração de começar a fazer isso, tá bom? Transmitir para vocês conhecimento das quais a gente precisa. Eu digo a gente porque esse ano é ano de distração, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores, muitas pessoas vão estar buscando se distrair. E a gente precisa correr atrás do desenvolvimento. Então vamos aproveitar esse período, que tem muita gente distraída com bobeiras, para a gente correr atrás de desenvolvimento. Enquanto uns estão comprando, a gente está vendendo, tá bom? Enquanto uns estão sentados, a gente está correndo atrás. Vamos aproveitar isso, tá, pessoal? A questão da mentalidade. Muitas vezes foi ensinado a ser funcionário, tá? Não fomos ensinados a correr atrás, a buscar, a desenvolver, a criar uma mentalidade de poxa, eu consigo, eu posso, eu corro atrás, eu preciso me dedicar. Quanto mais eu me dedico, mais eu consigo. Entenda o seguinte, quando você coloca pelas suas forças, realmente fica difícil você alcançar qualquer coisa. Mas, se você colocar Deus à frente e pedir o direcionamento dele, ele vai te direcionar, tá bom? E ele é quem vai determinar se você vai ter muito, se você vai ter pouco. Mas, para você botar o direcionamento de Deus e ter, você precisa realmente se dedicar. Tá? Não adianta você orar a Deus, pedir, ô Senhor, me ajude isso, me ajude aquilo, e você não correr atrás. Ele vai te dar a capacitação, ele vai te qualificar, ele vai te ajudar, ele vai colocar recursos na sua frente, ele vai abrir as portas para você. Mas você precisa entrar por essas portas, tá bom? E se ele botar a faca e o queijo na tua mão, entendeu? Se você não cortar e comer, você não vai comer, você não vai sentir o sabor. Então é preciso, Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa, tá bom? Então mude sua mentalidade, tá bom? Quando você muda sua mentalidade, você muda os seus resultados. A palavra diz assim, ó. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Ou seja, quando a gente muda a nossa maneira de pensar, quando a gente passa a crer que realmente é possível e começa a se dedicar e correr atrás, se torna possível, tá bom? A palavra também diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não acredita, como é que você vai ter algo que você não acredita? Como é que você vai se dedicar a buscar algo que você não acredita? Então, passe a acreditar. Trabalhe a sua mente para que você possa começar a acreditar. Não deixe que as pessoas minem sua mente dizendo que não é possível, que é difícil, que é complicado, que é isso, que é aquilo. Não. Corra atrás. Entenda que se uma pessoa correu atrás e conseguiu, você também pode. Um exemplo que eu já gostava de usar antes e que eu vou usar agora com vocês é o helicóptero. Pense em um helicóptero. É um negócio de metal que fica pairando, ou seja, ele fica paradinho no ar, com 3 hélices girando e faz com que ele fique paradinho no ar, planando. Entendeu? Ele plana, ele fica ali, ó. Imagina se o ser humano, pela capacidade de Deus, conseguiu fazer isso, tá bom? Quanto mais correr atrás de algo tão bobo que é os sonhos. A palavra diz assim também pra gente, ó. Se vós, que sois maus, dá boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está nos céus. Ele é dono de tudo. Se a gente que é ruim quer dar o melhor para as pessoas que a gente ama, quanto mais Deus, o que será que ele quer dar pra gente? O pior? Não, ele quer dar o melhor. Mas a gente precisa correr atrás. Não estou dizendo aqui que todo mundo vai ter prosperidade, que todo mundo vai desenvolver na vida, não. Porque Deus não prometeu isso. Mas se você não correr atrás, o tempo vai passar e você não vai ter nada. Mas se você correr atrás, o mesmo tempo que vai estar passando, vai estar agregando na sua vida. Ou seja, daqui a um ano, se você estiver correndo atrás, você vai ter muitos resultados. Se você não estiver correndo atrás, infelizmente. Então, corra atrás, busque, sonhe alto, tá bom? Sonhe alto e se dedique. Também outra coisa que eu quero deixar para vocês é: fiquem atentos com as pessoas que cercam vocês. Como assim? Sonhar alto perto de pessoas que sonham pequeno é complicado, é até um terror. Por quê? Porque quando você está falando, eu quero ter, vamos supor assim, eu quero ter uma Lamborghini. A pessoa fala, não, isso é muito caro. Você não tem nada hoje, como é que você vai ter uma Lamborghini? Eu quero ter um helicóptero. Não, isso é inalcançável para você. Então fica atento com as pessoas que você está ouvindo, conselhos errados, convívio com pessoas que não querem desenvolver, tá? Como eu falei no vídeo anterior, dá uma olhadinha, né? Costumam ser a média das 5 pessoas que convivemos. Se essas 5 pessoas que a gente mais convive bota a gente para baixo, a gente vai ser uma pessoa para baixo. Se essas 5 pessoas botam a gente para cima, a gente vai ser uma pessoa para cima. Se essas pessoas estudam, a gente vai estudar. Se essas pessoas buscam ficar à toa,
Infelizmente, né, não preciso dizer muita coisa, né? Aqueles que se cercam de sábios, mais sábios se tornam. Mas os que se cercam de tolo, infelizmente, né? Outra questão que eu quero deixar com vocês é: a vida é como um jogo, tá? A vida é como um jogo. Como assim? Cada vez que a gente vai passando por provações, a gente vai aprendendo como passar por essas provações e a gente vai passando por essas provações. Quando a gente passa disso, a gente passa para uma próxima fase. Ou seja, passou de uma fase, a próxima é bem mais difícil. E quanto mais a gente vai se adaptando e vai aprendendo a passar por essas fases, mais a vida vai ficando difícil. Mas também mais resultados vamos tendo. Tá? Se você for procurar saber uma pessoa que trabalha para alguém, ela vai ter as dificuldades dela. Mas o dono daquela empresa, ele também vai ter as dificuldades dele. Para ele ser o dono, ele não simplesmente comprou a empresa, botou lá e pronto, botou uns funcionários. Não, ele teve que estudar, ele teve que buscar conhecimento, ele teve que contratar pessoas específicas e ele teve que realmente estar ali, ó, gerenciando, buscando, se dedicando. Eu estou falando de pessoas, não pessoas que já nasceram em berço de ouro, tá? Que muitas vezes pessoas que nasceram em berço de ouro buscam também, tá? Correm atrás, se dedicam, mas tem muitos que não. Infelizmente, tem muitos que já nasceram sem precisar trabalhar, sem precisar correr atrás, tá bom? Então, tudo acaba vindo um pouco mais fácil. Não estou dizendo que é todos, tá? Toda regra tem sua exceção. Eu conheço pessoas que nasceram em berço de ouro, né? Mas que buscaram se dedicar. Porque, por exemplo, não, papai e mamãe pagou a faculdade de medicina, por isso que o cara hoje é médico. Se ele não estudasse, ele não passaria na medicina. Então, por mais que o papai e a mamãe pagou a faculdade deles, eles precisaram estudar, eles precisaram correr atrás. Então faça isso. Se você não tem papai e mamãe para pagar sua faculdade, se você não tem ninguém para te dar uma ajuda, faça você mesmo, corra atrás, peça a Deus que Deus vai capacitar, porque se papai e mamãe pagou a faculdade do cara, né, é porque Deus proporcionou para que eles tivessem isso. Assim também ele pode proporcionar para você. Não estou dizendo aqui mais uma vez que todo mundo vai ter riquezas. Não, porque Deus não promete isso. O evangelho não é isso. O evangelho não é barganha. Se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Não, isso não é. Quem fala isso é charlatão, tá? Fique atento nisso também. Entenda que Deus, ele não faz barganha com ninguém. Tem uma parábola, que é a parábola da vinha, que eu gosto muito. O senhor da vinha contratou pessoas de manhã para trabalhar e ofereceu um denário, né? Na época, um denário. Contratou de tarde e ofereceu um denário. E contratou à noite e ofereceu um denário. No final da noite, ele juntou todo mundo, foi pagar, né? E aí ele pagou o mesmo valor para todo mundo, né? O que tinha combinado. Aí teve alguns que vieram questionar ele, falou: peraí, o senhor pagou o mesmo que pagou para a gente que começou de manhã, pagou para eles que começaram agora à noite? Como assim? Eles trabalham menos e ganhou mais do que a gente? Ele falou: não, ganhou mais não. Eu contratei você por qual valor? Ele falou: X. Eu paguei quanto para você? X. Pronto, eu paguei o valor que eu combinei com você. Se o dinheiro é meu e eu quero dar esse dinheiro para você e o mesmo dinheiro para eles, é opção minha. Ou seja, Deus deixa claro que ele faz como ele quer, da forma que ele quer, porque ele sabe o que está fazendo, tá bom? Não cabe nós questionar, não cabe nenhum de nós questionar a obra de Deus, muito pelo contrário. Só aceitar e entender que ele sabe o que ele faz, tá bom? Então, corra atrás, se dedique, que Deus vai, sim, fazer o que é melhor para a sua vida. Ele não vai te dar o melhor desse planeta, porque tudo que tem aqui é ilusão. Mas talvez você tenha riqueza, só que Deus não promete isso para ninguém, tá bom? Talvez o melhor para você não é ser rico, não é ser bilionário. Talvez é ter um propósito de vida que vai realmente agregar na sua vida e agregar na vida dos outros. Muitas pessoas, quando têm dinheiro, elas se tornam pessoas tão ruins, mas tão ruins que perde o quê? Perde o reino, perde o reino de Deus, entendeu? Não tem acesso ao reino de Deus, porque pessoas ruins, né, a palavra deixa claro, né, que ficarão de fora dos portões dos céus pessoas que são ruins e que não obedecem a Deus, tá? Só que assim, se você tiver muita riqueza e ficar afastado de Deus, você não vai ter nada. Mas se você tiver pouca riqueza, mas estiver próximo de Deus, você vai ter tudo. Então entenda que não é porque Deus não prometeu riquezas que você também não pode correr atrás, tá? Porque não é errado ser rico, não é errado ter dinheiro. Errado é botar o seu coração, ou seja, o seu amor, não só no dinheiro, mas em qualquer coisa. Qualquer coisa que você coloque no seu coração, tirando Deus, você cria uma idolatria. E isso afasta você de Deus e faz com que você não tenha Deus, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto aqui, né, que eu precisava deixar isso claro para vocês, né? Se você correr atrás, você tem. Bote Deus na frente, busque, se dedique, porque, como eu disse, até para passar em medicina, as pessoas elas precisam estudar muito. Por mais que elas tenham dinheiro, precisam estudar. Talvez aconteça um caso de um ou outro, né, não estudar tanto e passar, mas aí não é, né, não cabe a nós dizermos isso, né? Enfim. O que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo, né? Nessa sucessão de vídeos que tem mais anteriores, dá uma olhadinha, tá? Tem muita coisa boa também. E terá muito para frente também, tá? Que quanto mais você corre atrás, quanto mais você aprende, quanto mais você se dedica,
mais você tem resultados. Aprenda a buscar, tá? Aprenda a buscar. Se você nasceu em um local que... Outra coisa que eu quero falar também para vocês. Onde você nasceu, o local que você nasceu não determina quem você é ou aonde você vai chegar, tá bom? Porque às vezes você nasceu num local que não tem tanto dinheiro, que não tem tanto recurso, mas que se você correr atrás, você vai gerar esses recursos e vai fazer com que você saia daquele local. Mas para que você saia desse local, que não está te agregando hoje, que não está te acrescentando, e mude de patamar de vida, você se torne uma pessoa melhor, que tenha mais recursos e tudo mais, você precisa o quê? Estudar, correr atrás, se dedicar, mudar seu ambiente, tá bom? Precisa também mudar o ambiente, mudar as pessoas com quem você convive. Como eu disse, nos vídeos anteriores também tem muito conteúdo bom, dá uma olhada aí para trás que vocês vão, né, ficar atentos nisso. As pessoas com quem você convive vão determinar se você vai ter mais ou se vai ter menos. Porque se você convive com pessoas que querem mais, te incentivam a mais, você vai buscar mais. Consequentemente, você vai ter mais. Se você convive com pessoas que não buscam e não te incentivam a buscar, mas pelo contrário, fica só botando defeito nas coisas, dizendo, ah não, isso é impossível, aquilo é difícil, ah, mas fulano é porque tem dinheiro, ciclano é porque nasceu no berço de ouro. Você nunca vai ter, porque você passa a acreditar que você também não é capaz, tá bom? Se você não sabe dirigir, e você pegar um carro e começar a treinar, você vai aprender a dirigir. Tem uma frase que diz assim, se você treinar piano por 15 minutos todos os dias, em 6 meses você vai estar tocando piano. Eu toco violão, e realmente o início do violão é difícil, mas depois começa a se tornar prazeroso, e aí se torna fácil. E aí quando você vê, você já está tocando músicas, tirando de cabeça as músicas, fazendo cifras, fazendo de tudo, e você vê que se torna extremamente fácil, entendeu? Então assim, o fácil é o quanto mais você se dedica. Quanto mais você corre atrás, quanto mais você busca, mais se torna fácil, tá bom? E aí você entende que nunca foi fácil, mas sim você se dedicou e buscou e aprendeu o que precisava, tá bom? Então volto a tocar na tecla. Busque a Deus, peça a Ele direcionamento, porque sem Ele não temos absolutamente nada. E corra atrás, não deixe as pessoas minarem a sua mente dizendo que você não consegue. Porque quem determina isso é Deus, tá bom? Se Deus determinar que é para você conseguir, você vai conseguir. Se ele determinar que não, é ele quem vai dizer, tá bom? Não as pessoas. Então, fica atento com quem você cerca, fica atento no que você faz e fica atento no que você busca, assiste e se envolve, tá bom? No mais, o vídeo já ficou um pouco longo, né? Tá dando 12 minutos mais ou menos, né? Eu vou deixar vocês, né, por aqui mesmo, né? Como eu falei, os erros, esquece, releva, tá? Que eu não vou estar fazendo edições, que é para adiantar o máximo possível de conteúdo para vocês. E esse estilo mais assim, né? Mais falando assim com vocês, né? Então eu espero que vocês gostem, né? Se gostarem, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Tem muito mais vídeos para trás e vai ter muito mais para frente também. Com fé em Deus, vai dar muito certo. Peço que vocês colaborem aí, né? Deixando o like, se inscrevendo, porque isso ajuda bastante, né? Quem já mexe com isso sabe do que eu tô falando. E quem não mexe, vai por mim, ajuda muito, tá? O like de vocês e a inscrição, tá bom? Ajuda muito porque ajuda a desenvolver o canal e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, para que mais pessoas acordem para a vida, tá, pessoal? É preciso a gente acordar para a vida numa época onde todo mundo está se perdendo por conteúdos fáceis, rápidos e de que não tem nem conteúdo nenhum, para falar a verdade, né? Com coisas à toa. Então é preciso. Aqueles que buscam desenvolvimento nesse período, nessa época, vai ter desenvolvimento, porque a maioria está buscando distração, tá bom? E como eu disse no início, esse é um ano de distração. Se você estiver focado, correndo atrás, você vai ter resultados, tá bom? Assim como eu estou fazendo esses vídeos aqui, justamente que eu resolvi que vou focar em correr atrás de tudo isso. Então assim, vamos conseguir se a gente correr atrás, se dedicar e principalmente colocar Deus à frente, tá bom? Então, no mais é isso, né? Como eu disse, se gostou, deixa o like, se inscreva, não é a terceira vez que eu estou falando isso, mas é importante, pessoal. E no mais, até o próximo vídeo, tá bom? Se gostou, já sabe, né? Continua acompanhando o canal e até o próximo.